só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Se buscares a minha face,
para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo.
Paz do Senhor a todos. Esse é o momento da gente se deixar abraçar pelos braços do Senhor. O momento devocional é o momento em que a gente recebe esse abraço. Eu já falei em outras transmissões que tem pessoas que não se deixam abraçar. Tem pessoas que elas vivem num nível de amargura tão denso, tão alto, que elas não se permitem parar e se deixarem abraçar. E o momento devocional é o momento de você receber o abraço do Senhor. Esse abraço ele traz proteção, ele traz paz, a gente sente segurança, que é o que essa última música que a gente cantou diz, né? Descreve essa relação em que você se sente nos braços e que isso traz a confiança para o momento difícil da nossa vida. Estou aqui para mandar um beijão, né, para o pessoal que está aí com a gente. A Sara fez aqui uma colocação importante. Gostaria de ouvir um louvor da coletânea. Eu vou fazer isso só amanhã. Amanhã a gente vai cantar. Divino Companheiro é lindo, por exemplo, eu gosto muito. Dar um beijão para o Johnny, com a família dele, Ricardo e a família dele também. A minha prima Sunelma. Vânia Guida, Douglas. Ontem eu senti falta do Douglas, a gente vai se acostumando com as pessoas. Lúcia Maia, mandar um beijão. A Annalise está aqui comigo, né? Não conta. A Sueli também, muito bem. Dar um beijo para vocês todos aí e mandar um beijão também para o pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Geralmente é a Sani Ramos, a Maria Rangel, Sandra Dalóis, Marcelo Barci, a Graça. Mandar um beijão aí para vocês todos. E agora a gente vai para os braços do Pai através da nossa oração. Queria que você aí, onde você estiver, se você fechasse seus olhos. A gente tem muitos motivos para orar. E um único Deus que é suficiente para nós, para todos os motivos que nós temos para apresentar diante dele. Pai, nós oramos porque as nossas emoções têm sofrido ataques por causa dessa pandemia, por causa desse tempo estranho e complicado que nós estamos passando. Cada um reage de uma maneira, mas todos nós somos carentes de que o Senhor nos visite, manifeste seu poder, trazendo cura para a nossa alma, e também queremos clamar por cura de tantas pessoas que estão lutando com familiares ou elas próprias internadas em hospitais, precisando de cuidados, inspirando muitos cuidados. Queremos, Pai, que o Senhor traga consolo a cada um de nós que, porventura, tenha perdido alguém próximo, até mesmo familiares nesse tempo da pandemia. Pai, nós queremos orar para que haja um grande mover de cura nesse país em tantas áreas. A gente gostaria de ver o Brasil se comportando de uma outra maneira diante de tudo que está acontecendo, que haja um mover de sensatez, de amor, de cuidado, até mesmo de criatividade para a gente ultrapassar isso, sem fazer o que é errado, moderando nossas ações, mas contribuindo para a melhora, para a gente ultrapassar tudo isso. Não permita que tudo isso passe sem que a gente aprenda uma lição. A gente não quer voltar para uma vida como nós tínhamos, porque a gente entende que viver a fé cristã é caminhar dia após outro, crescendo, sendo transformado, buscando edificação da parte do Senhor. Que a gente seja tomado por esse desejo de nos transformarmos, de melhorarmos, de crescermos, a ponto de nos ajudarmos mais e deixarmos o fluir do amor do Senhor passear por nossas vidas. Eu quero orar em especial pelas famílias. Muita gente tendo problemas dentro de casa, uma convivência estranha, atípica, que ao invés de estar sendo bênção para muitas famílias, tem sido um problema recorrente. Pai, que haja amor, que haja um novo olhar para dentro da nossa casa, de maneira que a gente possa ser uma bênção, um na vida dos outros, o pai na criação dos seus filhos, os filhos na ligação com seus pais, os casamentos, os
maridos e suas esposas, esposas e seus maridos. Pai, nós queremos lembrar também pelos sintomas emocionais agravados em muitos de nós, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, gente que já vinha capengando emocionalmente e agora está numa situação ainda mais crítica, agravada por tudo que está acontecendo. Quero te louvar porque hoje recebi notícias melhores da Laurinha, está funcionando muito bem, está indo muito bem a terapia, os insights ali que a psicóloga tem trazido, a família tem colocado em prática e ela está pouco a pouco melhorando, sendo livre dessa síndrome do pânico. Que o Senhor possa visitar os lares com muita cura, que seja um tempo de muita reconciliação, gente que está longe, gente que está desistida, decepcionada, amargurada espiritualmente, que possa se reconectar com o Senhor, que não abrace uma religião, mas abrace a fé, que é muito melhor e que é a única chance que a gente tem de realmente estarmos conectados a Ti, é sem religiosidade, mas com um coração sincero diante da Tua presença. Nós assim oramos a Ti, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu tenho hoje uma mensagem para trazer para vocês que eu atribuí a ela um título e é composição e regência. Eu quero ler um versículo que está em Efésios, capítulo 2, verso 10. Enquanto você encontra, eu tomo aqui um pouquinho d'água. Efésios 2:10. Bom, o texto diz o seguinte, hoje eu não vou ler na versão da Bíblia a mensagem, é apenas uma versão da Almeida Corrigida, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai, aplica a revelação do Teu Espírito Santo a esse texto que nós lemos. Que o Espírito Santo esteja presente nessa reflexão para que ela possa ser frutífica, ela possa trazer edificação para a nossa vida, crescimento, entendimento, direcionamento, fortalecimento para cada um de nós. Que a gente se sinta renovado pelo agir da Tua Palavra dentro dos nossos corações. Abre o nosso entendimento, tira toda e qualquer distração nesse momento para que o nosso coração se aplique àquilo que o Senhor quer fazer, à porção que o Senhor destina hoje a cada um dos nossos corações. Que seja assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, composição e regência são duas coisas diferentes, mas no caso da vida, nós acreditamos que tem a ver com a mesma pessoa. E é por aí que eu gostaria de começar hoje. Quem é o autor da vida? Você crê que é Deus? Porque quando a gente crê que Deus é o autor da vida, a gente precisa se voltar para Deus para conhecer aquele que nos compôs. Quando a gente conhece o coração do artista que compõe a sua obra, a gente entende melhor a sua obra. Então, com toda certeza, essa é uma afirmação, é uma confissão de fé que vai nos ajudar a viver. Ah, você acredita que Deus é o autor da vida? Sim. Bom, mas isso tem que fazer sentido de uma maneira mais aprofundada para nós. Porque quando a gente crê que Deus é o autor daquilo que a gente chama de vida, estar longe de Deus é impossível, porque para eu viver, eu vou precisar me reportar a esse autor para compreender qual foi o propósito dele ao criar. E a gente acredita nisso de uma maneira também muito única. A gente não acredita que Deus criou simplesmente uma espécie como um grupo de robôs, uma massa sem rosto, mas a gente crê que nós somos seres únicos. Então ele fez você, ele fez a mim, nós somos diferentes, o padrão é o mesmo porque o autor é o mesmo, mas as especificidades desse produto que a gente chama de vida
tem a ver com quem criou, e aí muitas vezes a gente perde tempo na vida, porque quer entender a vida segundo a visão de quem, como nós, é obra, é criatura e não criador. Então, se voltar para o Criador, é um excelente ponto de partida para a gente se enxergar melhor, e, naturalmente, um desdobramento disso é a gente se relacionar melhor com as pessoas. Bom, no caso da música, existe a possibilidade de um compositor de uma música não ser o regente dela se ela estiver sendo tocada, executada, por exemplo, por uma orquestra. Eu posso ter um compositor e eu posso ter um regente daquela obra, não é? Mas no caso da vida, Deus ele não quer ser apenas visto por mim, por você, como o autor da vida, mas também Ele quer ser o regente da vida. O regente é alguém que conhece com detalhes a música. O regente é alguém que ele sabe o papel de cada instrumento na música. A partitura contém não só a melodia, mas o andamento, a intensidade, todos os detalhes e nuances estão amarrados naquela partitura. E partitura é um sistema musical para iniciados. Quem não é iniciado olha e não vê, não consegue decodificar. Então eu volto para Deus e percebo que para eu identificar os sinais da vida, para eu conseguir tocar a música da minha vida, eu vou precisar de que alguém decodifique os sinais. E o regente, ele vai ter o papel de conduzir, e mais do que isso, ele escreve o que cada um vai fazer. Então eu preciso saber qual é a minha parte. E aí, quando a gente identifica que, para além de autor, Deus ele quer ser regente, eu preciso me perguntar até que ponto eu e você permitimos que ele seja o regente. Tem muita gente tocando a própria vida. O grande problema é que tocar sem a regência significa que a gente corre o risco de não tocar a música como ela foi criada, como ela foi feita para ser. Então, para além de tocar, eu preciso ser direcionado, dirigido por alguém. E é muito bom, porque com o regente por perto, eu não me perco. Com o regente por perto, eu identifico aquilo que eu preciso fazer e eu acerto, porque eu estou sendo direcionado por quem conhece melhor do que eu. Às vezes, a minha visão e a sua é uma visão muito restrita e limitada. Por quê? Porque a gente se restringe à abrangência do nosso instrumento. Mas uma orquestra tem dezenas de pessoas tocando juntas. E Deus, ele sabe qual é a tua parte, qual é a parte da pessoa que caminha com você, e mais do que isso, ele consegue estabelecer uma harmonia quando todo mundo procura tocar junto, dirigido pelo regente. Para que você veja com isso o poder de uma comunidade de fé que é regida por Jesus Cristo. E a própria palavra afirma isso com outras simbologias, quando ela diz que Cristo é a cabeça da igreja. Um corpo dirigido por Jesus é um corpo abençoador, curador, saudável, manifesta realmente o poder de Deus. E aí, se Deus é o regente, o compositor, quem é que nós somos? Nós somos instrumentos chamados por Deus para executar a sua obra. Há quem se sinta limitado com isso, achando que isso é pouco. Mas quem conhece uma obra e consegue identificar a beleza, se sente privilegiado de poder fazer parte da execução daquela obra. Você lê, você enxerga numa partitura a beleza de uma música e se sente privilegiado de fazer parte dela. Se você tiver um contato com Deus, de intimidade, um relacionamento forte, profundo, você vai amar saber aquilo que Deus ele tem para você. É certo que uma música, ela não tem uma nota só, né? A
a não ser o samba de uma nota só, que durante uma parte da música é só uma nota. Mas você tem uma riqueza muito grande de momentos na música. Você tem um momento mais alegre, você tem um momento mais triste, você tem um momento mais exaltado, você tem um momento mais forte, um momento mais leve, né? E a nossa vida é assim. Momentos alegres, momentos tristes, dias mais claros, dias mais sombrios, mas existe uma regência e o compositor fez a música do início ao fim, ele sabe exatamente para onde ele está nos conduzindo, qual era o plano, o projeto dele para a vida de cada um de nós. Como é que a gente sabe que está fazendo a coisa certa na vida? O modelo é Jesus. Porque a gente, ao olhar para Jesus, a gente procura fazer o que ele está fazendo e a gente se limita a fazer como ele para que a gente não erre a música. Jesus não é alguém para a gente discordar, para a gente ponderar, é alguém para a gente imitar mesmo. Eu não posso fazer o que você faz, mas eu posso observar o exemplo de Jesus e fazer aquilo que eu preciso fazer. A nossa sociedade, de uma maneira geral, mundialmente falando, ela é muito carente de referências. A gente, por vezes, deposita nossa confiança em alguém que a gente acha que é inspiradora, mas todas as pessoas da face da Terra podem ser relativizadas. Elas são boas em algumas coisas, em outras coisas não. Às vezes, sem querer ou propositalmente, elas contradizem aquilo que elas dizem ser, mas Jesus não. Então, Jesus é um modelo para onde a gente pode olhar realmente e ter a direção para a nossa vida. E aí, a gratidão entra, porque quando você conhece a Deus, quando você se relaciona com Deus, você percebe que você está diante de uma grande obra. Há quem só valorize a vida quando sente que está perdendo, né, por causa de saúde ou outras situações. Mas Deus, ele não deseja se comunicar conosco só por causa das aflições, dos apertos que a gente passa. Não. Deus quer ser visto em tudo. Aquele que crê em Deus é capaz de ver Deus em todas as coisas, ver nos mínimos detalhes. E isso nos leva a uma vida de gratidão, porque você está vendo Deus operar, você está vendo as notas da canção, você está vendo a beleza da música que ele compôs. E a gente vai vivendo uma experiência que não se limita a eu e Deus, mas eu, ao me relacionar com Deus, eu vou me relacionando melhor com as pessoas. Então, por exemplo, perdão, amor, justiça, compaixão, são coisas que a gente só aprende se relacionando. Então eu acho muito interessante isso, Não dá para viver uma vida isolada e determinadas coisas eu só aprendo me relacionando. Então, primeiro, a vida me exige um relacionamento com o Criador para que com isso eu tenha a direção certa para eu reproduzir esse relacionamento com as pessoas. Não há como eu amar a Deus e odiar as pessoas. Mas eu, à medida que amo a Deus, eu aprendo e tenho a forma de tocar a canção que vai trazer amor para a vida das pessoas. Bom, a gente toca o nosso instrumento. Existe algo que é individual, existe algo que somos nós com Deus e não há possibilidade de tirar a individualidade desse processo. Mas, apesar da gente tocar o nosso instrumento, a gente toca numa orquestra, junto com outros instrumentos, e é muito difícil harmonizar tantos instrumentos. É muito complicado. Agora, você responde pelo instrumento que você toca, ok, porém isso não te dá a liberdade de ser alguém egoísta a ponto de só pensar em si mesmo. Você responde pelo instrumento que você toca, ou seja, isso não te dá o direito de criticar ou apontar o dedo contra o erro dos outros instrumentos, mas tem uma coisa que você pode fazer.
E isso faz um bem muito grande, é ajudar as pessoas. Às vezes, vamos supor, vamos falar aqui do canto coral, né? Às vezes num coral uma pessoa não está conseguindo, mas ela senta próximo de uma pessoa que está conseguindo alcançar a nota e entendendo como é que se canta aquela música, está entendendo o trabalho do maestro ali. Então o que ela acontece? Ela pega a carona e à medida que ela senta próximo de alguém que sabe, ela vai aprendendo. E aí 2 movimentos são o desdobramento dessa percepção. De quem eu estou sentando próximo, ou seja, eu estou aprendendo de quem e a quem eu estou ensinando. São 2 coisas que cabem para todos nós. Existe sempre quem possa aprender com você e existe sempre quem possa te ensinar. Então, se a gente compreende que está numa orquestra, a gente não se sente mais importante do que o outro, todos são importantes naquela composição. Aliás, ela foi composta, né, para aqueles instrumentos todos, e fica bonito quando a gente aprende a viver bem em comunidade. E a gente luta por isso. Um músico, ele não se sente bem com um instrumento desafinado. Um músico, ele não se sente bem tocando com músicos e não percebendo que haja harmonia, que as coisas não estão saindo bem. Enfim, música é uma coisa muito bonita e muito sofisticada do ponto de vista da profundidade dela. E a vida cabe muito bem como um exemplo que a gente pode, uma conexão que a gente pode fazer entre as 2 coisas, porque é isso mesmo, a música da vida ela é cheia de detalhes. Sem contato com o regente, o maestro que está regendo, sem contato com quem compôs, que é Deus também, não é? A gente não percebe qual é a intensidade. Eu posso tocar a mesma música que você está tocando, mas eu posso tocar num tom diferente. Eu posso tocar a mesma canção, mas numa intensidade diferente, e isso é muito importante para a nossa reflexão. Talvez você esteja atrasando a música da tua vida, talvez você esteja acelerando muito a música da sua vida. Por isso que o título dessa mensagem é Composição e Regência. Se voltando para o compositor, o autor da vida que é Deus, e se voltando para o regente que é também Deus, não é? A gente leva uma vida completamente diferente. Né? Eu anotei algo aqui que eu achei muito interessante. A experiência com Deus é pessoal, mas a caminhada com Deus é comunitária. Eu vivo uma experiência que é pessoal com Deus, mas a caminhada não há como caminhar, dizer que eu caminho com Deus se eu ando isolado das pessoas. E olha que é difícil a gente não sentir o desejo de se isolar, porque às vezes a gente quer evitar situações complicadas, não é? Mas é nesse, entre aspas, enfrentamento que a gente vai aprendendo a se relacionar e colocar em prática o fruto das experiências que a gente diz ter com Deus. Se tem algo que comunica a glória de Deus é quando a gente desenvolve as nossas possibilidades. Eu não quero que você se veja como alguém frágil, vulnerável diante da vida, mas alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o texto. Fomos feitos, somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Não precisa se preocupar com muita coisa, não. Deus já pensou em todas as notas que você vai precisar tocar. Você só precisa se aplicar a observar a Deus para que você se sinta seguro ao ser direcionado por Ele. E como é que você vai se relacionar com o outro? Como um desdobramento da maneira como você se relaciona com Deus. O grande problema é quando a gente inverte. Às vezes a gente quer falar com Deus como se a gente estivesse falando com as pessoas. Mas na verdade a gente precisa falar com as pessoas como a gente fala com Deus. A gente ama Deus. E à medida que esse amor ele se desenvolve em nós, a gente se torna apto para amar pessoas. Agora, o grande problema é que às vezes a gente tem problema com a família. E aí quer tratar Deus como pai e a gente traz essa visão distorcida de como a gente lida com a nossa família para dentro da nossa relação espiritual e aí não dá certo. Pelo contrário, ainda que a gente tenha problemas no âmbito relacional com as pessoas, o que vai curando isso, né, é uma tarefa
vitalícia da gente desenvolver isso. O que vai curando a nossa vida é quanto mais a gente melhora no nosso relacionamento com Deus. A gente é chamado para viver uma vida de abundância no Senhor. E essa abundância ela não é algo que caia sobre nós sem que a gente desenvolva. A gente vê músicos e a gente reconhece talento neles, mas sempre aquele talento ele é cercado de muito esforço e dedicação. Tocar a música da tua vida dá trabalho. Eu só quero mostrar para você como esse trabalho tem que acontecer para ele ser efetivo, para ele ser eficiente. Mas quando a gente aprende como deve lidar com esse trabalho, a gente se dedica e esse trabalho ele não é um ativismo, ele não é contraproducente, ele gera fruto. Por quê? Porque ele está sendo feito como ele tem que ser. Ah, mas é só tocar olhando para o regente e observar a composição? É só isso, mas isso já é muito difícil. Talvez aconteceram coisas com você ao longo da tua vida, ou até mesmo hoje, que tiraram o teu foco, o teu olhar, você se distraiu do foco no maestro. Então esse tempo que a gente passa aqui junto é para isso, é para a gente voltar o nosso olhar outra vez para o regente, não perder o compasso, não perder o ritmo, o andamento. Não é? Você vê, por exemplo, o povo de Israel, havia um andamento ali, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Deus dizia quando eles tinham que partir e quando eles tinham que acampar e parar, até que Deus desse a direção. E nesse compasso é que eles foram fazendo a peregrinação até a terra prometida. Então, até a terra que Deus prometeu para cada um de nós, a gente tem uma peregrinação a ser feita numa determinada cadência, né? Num determinado compasso, num ritmo. E Deus ele ajusta o ritmo da nossa vida, é só a gente olhar para Ele. Quando a gente se volta para Ele, abre o coração e a gente quer aprender, né? Todo maestro é rigoroso. Ele não aceita que a coisa seja feita de qualquer maneira, não é? Mas a gente vai sendo corrigido e nada que... o crescimento é algo que não acontece sem confrontação. Mas como é óbvio, essa confrontação ela tem que ser feita com amor. E ninguém nos confronta com mais amor do que o Espírito Santo. Então, essa noite, que Deus marque a nossa vida, nos levando a identificá-lo como autor da nossa vida, como compositor dessa música chamada vida, e que a gente se volte para o trabalho do regente, que vai nos aplicar, vai nos desenvolver para que a gente consiga tocar essa música. Você vai conseguir. Pessoas dedicadas, pessoas que procuram desenvolver suas habilidades, sempre tem resposta. Não existe essa de você dizer, eu não consigo. A gente vai se disponibilizando e o aprendizado ele vai acontecendo e com toda certeza Deus ele vai soprar nessa travessia, nessa peregrinação, às vezes com o sol tão duro sobre nós, Ele vai soprando através do seu Espírito Santo, refrigério sobre a nossa vida para que a gente consiga chegar. Você vai conseguir tocar essa canção, porque você não está sozinho. Né? Você está no meio de uma orquestra que se entreajuda, que é a comunidade, né, daqueles que fazem parte do reino em toda a terra e principalmente direcionada pelo Mestre da vida, que é o nosso Senhor. Pai, nós queremos olhar para Ti como autor da nossa vida e queremos sentir gratidão. A gente quer ter tanta intimidade contigo a ponto de Te agradecer por saber que o Senhor tem uma riqueza de detalhes enormes para cumprir na nossa vida, que nada está solto, nada está fora de controle, mas está tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos um olhar para a vida que se volte para Ti contemplando a beleza da Tua santidade. Só consegue ver a beleza da Tua obra aquele que entende a Tua obra, que o Espírito Santo nos explique essa composição que é a nossa vida. E que a gente possa ser direcionado pelo regente maior, que nos direciona
sobre o que temos que fazer e como temos que nos harmonizar com os outros instrumentos que também fazem parte dessa orquestra. Que o resultado seja bom, que o resultado seja agradável, que o resultado nos traga paz, alegria, que a nossa vida soe o som que flui o amor, que leva o amor, que faz as pessoas escutarem aquilo que vem do céu. Muda a nossa forma de lidar com as coisas, que a gente não se descompasse, que a gente não acelere demais, nem que a gente atrase, mas que o Senhor derrame através do seu Espírito o teu poder, o teu amor e moderação, conforme a tua palavra nos fala lá em Timóteo, Pai. Nós assim oramos, Pai, crendo que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós e que essa música chamada vida é linda porque ela foi composta por Ti, que és maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. O pior já passou, o melhor ainda está por vir. Se Deus quiser, amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui para continuar tocando essa canção linda que Deus preparou, que é a nossa vida. Ajuda a gente lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte a nossa fanpage no Facebook, né, Terapia de Cristo, e visita o nosso site também, se você puder, www.terapiadecristo.com.br. A gente fica por aqui. Um beijão em todos.